Você passa a vida tentando agradar. Desde criança, quando descobre que um sorriso arranca elogios, que uma nota boa na escola garante o orgulho dos pais, que dizer sim evita conflitos. Aos poucos, o mundo te ensina que ser aceito é a prioridade. Então você começa a carregar uma máscara. Fala o que esperam ouvir, se veste para ser elogiado, estuda para ser validado, trabalha para ser reconhecido. E, no entanto, no silêncio da noite, quando a máscara cai, você se pergunta: mas quem sou eu, de verdade? É nesse instante que surge a sensação sufocante de que, por mais que faça, nada nunca é suficiente. Parece que está sempre correndo atrás de algo inalcançável, como um corredor perseguindo a própria sombra. Agora, imagine se a chave da verdadeira liberdade estivesse no ato mais simples e, ao mesmo tempo, mais difícil: parar de se importar. Não no sentido de se tornar frio ou indiferente, mas no sentido de soltar a obsessão com o olhar alheio. E se, justamente quando você deixa de carregar o peso da aprovação, tudo na sua vida começa a fluir? Parece paradoxal, mas é exatamente essa a visão que Carl Jung nos deixou. Ele acreditava que a raiz do sofrimento humano está no conflito entre o eu verdadeiro e a persona, a máscara social que criamos para sermos aceitos. A persona é útil, porque nos permite viver em sociedade, mas quando a confundimos com a nossa identidade, nos tornamos prisioneiros dela. E é nesse ponto que começamos a viver para os outros e não para nós mesmos. Quando você decide parar de se importar, o que na verdade está fazendo é abrir mão de viver aprisionado a uma imagem construída. Isso não significa virar um rebelde inconsequente que ignora tudo, mas sim dar um passo em direção à própria essência. A vida começa a se reorganizar quando você deixa de lutar contra si mesmo. É como se, ao soltar a necessidade constante de agradar, o universo começasse a responder de uma forma inesperada. De repente, as portas que pareciam fechadas se abrem. As pessoas certas se aproximam. O trabalho que parecia impossível flui. Não porque você encontrou uma fórmula mágica, mas porque, finalmente, está alinhado consigo. Mas vamos encarar a verdade. Se importar demais é um vício silencioso. Ele te consome pouco a pouco, te deixa ansioso, exausto, incapaz de tomar decisões sem pensar no que os outros vão achar. Quantas vezes você já deixou de dizer não por medo de decepcionar alguém? Quantas vezes sacrificou um desejo íntimo para não se sentir rejeitado? Essa é a prisão invisível mais cruel de todas, a de achar que a felicidade depende do aplauso alheio. O problema é que quando você baseia sua vida na aceitação externa, está condenado a uma eterna frustração. Porque sempre haverá alguém que vai criticar, alguém que não vai gostar, alguém que vai te julgar. Viver em função disso é como beber água salgada. Quanto mais bebe, mais sede sente. Carl Jung dizia que a individuação, ou seja, o processo de se tornar quem você realmente é, exige coragem para enfrentar a sombra. A sombra é tudo aquilo que você reprime, esconde, aquilo que não mostra porque teme ser rejeitado. Só que, enquanto não integra essa sombra, você não é inteiro. O paradoxo é que, ao tentar esconder suas imperfeições, você acaba escondendo também a sua força. Quando você para de se importar com o que os outros pensam, finalmente pode olhar para si sem máscaras, aceitando sua luz e sua sombra. E esse é o início da verdadeira transformação. Pensa em quantos caminhos da sua vida foram moldados por expectativas externas. O curso que escolheu, as amizades que manteve, as escolhas de trabalho, até a forma como se relaciona. Quantas dessas escolhas foram realmente suas? E quantas foram ditadas pelo medo de desapontar? Viver assim é carregar um fardo pesado demais. E é por isso que, quando você solta, quando diz basta, quando entende que não pode controlar a visão dos outros, surge um alívio profundo. É como soltar uma mochila de pedras que carregava há anos sem perceber. E a grande ironia é que, nesse momento, as coisas começam a dar certo. Porque você deixa de gastar energia tentando agradar, e essa energia volta para você. Sua mente se torna mais clara, sua criatividade floresce, sua confiança cresce.
Pessoas começam a respeitar você mais, porque sentem que está em paz com quem é. Até suas relações melhoram, porque não são mais baseadas em fingimentos, mas em autenticidade. A vida passa a ter outra cor quando você entende que o único olhar que realmente importa é o seu. Não se engane, parar de se importar não é fácil. Somos condicionados desde cedo a buscar validação. A criança que tira nota alta recebe elogios, a que se comporta direitinho é chamada de boa, a que obedece sem questionar é considerada exemplar. Crescemos acreditando que amor e aprovação são sinônimos. Então, abrir mão disso exige coragem. É um processo de desconstrução. Você terá medo, porque ao soltar as amarras, vai sentir que está sozinho, sem guia. Mas é justamente nesse vazio que nasce a liberdade. A psicologia moderna mostra que pessoas que vivem buscando constantemente aprovação desenvolvem maior risco de ansiedade, depressão e até problemas físicos, como distúrbios de sono, gastrite e fadiga crônica. O corpo paga o preço de uma mente aprisionada. Quando você aprende a soltar, está também cuidando da própria saúde. Não se trata apenas de filosofia, mas de algo muito concreto. Seu coração desacelera, sua respiração se torna mais leve, sua mente mais clara. Você percebe que não precisa lutar tanto para ser aceito. O simples ato de existir já é suficiente. No fundo, o que Jung queria nos mostrar é que a vida começa quando você volta para si mesmo. A aprovação dos outros é instável, mas a sua própria é eterna. Quando você se aceita, nada do que dizem pode te destruir. Quando você confia no seu caminho, as críticas não te paralisam. E quando você para de se importar, paradoxalmente, você se conecta de verdade. Porque só se conecta quem é autêntico. O resto é só performance. Talvez você já tenha percebido como o excesso de preocupação com a opinião alheia funciona como uma prisão invisível. É como se cada olhar fosse uma sentença, cada comentário um veredito sobre quem você deve ser. Você acorda já pensando em como será julgado, no que vão dizer se agir de determinada forma, em como vão interpretar cada palavra que sai da sua boca. Esse estado constante de vigilância interna drena a sua energia vital. Te coloca em estado de alerta permanente, como se a vida fosse um tribunal onde você precisa provar o tempo todo que é digno de estar ali. O problema é que essa busca incessante por aceitação não traz segurança, mas sim fragilidade. Você se torna refém de aprovações que nunca são plenas, porque sempre haverá uma crítica, sempre haverá alguém que discorda. Então, por mais que acumule elogios, basta uma opinião contrária para que tudo desmorone. É como construir um castelo de cartas, bonito por fora, mas que cai ao menor sopro de vento. Essa fragilidade é o terreno perfeito para a ansiedade crescer, porque a sua autoestima deixa de ter raízes internas e passa a depender do clima instável das opiniões externas. Do ponto de vista psicológico, isso é devastador. A psique, como Jung descreveu, precisa de integração e equilíbrio. Quando a persona se torna dominante, quando a sua vida inteira é guiada pelo olhar externo, o inconsciente começa a se revoltar. É como se a sua essência gritasse, tentando romper a superfície para respirar. Esse grito interno se manifesta em formas de mal-estar, angústia, sensação de vazio, crises existenciais. É como estar cercado de gente e ainda assim sentir-se sozinho, porque, no fundo, ninguém conhece o seu verdadeiro eu. E o mais doloroso é que, muitas vezes, nem você mesmo o conhece, porque passou tanto tempo representando que esqueceu quem realmente é. Mas o corpo também paga o preço desse excesso de preocupação. Diversos estudos mostram a relação direta entre estresse crônico, ansiedade social e doenças físicas. Quando você vive para agradar, seu sistema nervoso permanece em estado de alerta, liberando hormônios como o cortisol de forma contínua. Esse excesso, a longo prazo, pode comprometer o sistema imunológico, favorecer o surgimento de gastrite, úlceras, insônia, tensão muscular constante e até alterações cardiovasculares. Ou seja, não é apenas uma questão psicológica ou filosófica, mas algo que atinge diretamente a sua saúde. O corpo fala, e ele fala alto,
mesmo quando você insiste em silenciar a própria voz. Há também o impacto nas relações. Quando você está sempre preocupado em agradar, dificilmente estabelece conexões autênticas. Porque, para ser aceito, você filtra o que sente, reprime opiniões, veste uma versão de si que não corresponde à realidade. O resultado é uma proximidade aparente, mas vazia. Você pode até ser querido, mas nunca é visto de verdade. É como se todos gostassem da sua máscara, mas ninguém conhecesse o rosto que existe por trás dela. E isso gera uma solidão profunda, porque a sensação de não ser reconhecido em essência é uma das dores mais difíceis de suportar. É nesse ponto que a virada de chave acontece. Quando você começa a soltar, ainda que timidamente, percebe algo curioso. O mundo não desaba. Pelo contrário, você nota que as pessoas que realmente importam continuam ao seu lado, porque gostam de você pelo que é, e não pela máscara que veste. E as que se afastam, na verdade, nunca estiveram de verdade. A libertação começa com pequenos gestos. Dizer um não, onde antes dizia sim. Escolher algo por vontade própria e não por conveniência alheia. Permitir-se errar sem sentir que o mundo inteiro vai te julgar. Cada passo desses é uma ruptura com a prisão da aprovação, e cada ruptura traz um alívio imenso. Quando você entende que não precisa controlar a forma como os outros te percebem, ganha um espaço interno de liberdade que não tem preço. A ansiedade começa a ceder, o corpo relaxa, a mente se expande, e então surge algo ainda mais poderoso: a autenticidade. Essa palavra, que parece simples, carrega uma força transformadora, porque ser autêntico significa viver de acordo com sua essência, e isso é magnético. Pessoas autênticas atraem respeito, admiração e confiança, não porque tentam agradar, mas justamente porque não precisam disso. A autenticidade transmite segurança, e segurança é irresistível. Essa mudança não acontece da noite para o dia. Parar de se importar é um processo, e muitas vezes doloroso, porque envolve desapego. É como tirar uma roupa que você usou a vida inteira, que já está velha, apertada, mas que ainda assim você tem medo de abandonar porque se acostumou com ela. Só que, quando finalmente a tira, percebe que pode respirar melhor, se movimentar com liberdade. O mesmo acontece com a persona. No começo, o medo do julgamento parece insuportável. Mas com o tempo você percebe que não era tão grande quanto parecia. Descobre que o olhar alheio não tem o poder que você imaginava. E é aí que a vida começa a dar certo, porque você para de viver em função do que não pode controlar. O curioso é que, quando você se liberta dessa necessidade, o mundo parece responder de uma maneira diferente. O trabalho começa a fluir, porque você coloca energia no que realmente importa para você, não no que vai impressionar. Os relacionamentos se tornam mais leves, porque não são mais baseados em fingimento, mas em verdade. Até as oportunidades parecem surgir de forma mais natural, porque você está em sintonia consigo mesmo. É quase como se a vida estivesse apenas esperando que você largasse o peso para começar a conspirar a seu favor. E tudo isso acontece porque, no fundo, a energia que você gastava tentando se encaixar agora está disponível para ser investida em si mesmo. A criatividade, que antes estava sufocada, ganha espaço. A intuição, que era abafada pelo medo de julgamento, começa a falar mais alto. A confiança, que estava enfraquecida pela dependência externa, se fortalece. Quando você para de se importar, na verdade está se dando permissão para existir plenamente. E essa permissão é a base de tudo o que dá certo na vida. Em algum momento, você percebe que a verdadeira batalha nunca foi contra a opinião dos outros, mas contra si mesmo. Porque o que mais dói não é o julgamento externo, e sim a sua própria voz interna repetindo essas críticas como um eco. Quando Jung falou sobre individuação, ele estava se referindo ao processo de integrar todas as partes da psique, inclusive aquelas que escondemos de nós mesmos. Isso significa olhar de frente para a sombra, aquele conjunto de sentimentos, desejos e impulsos que reprimimos por medo de não sermos aceitos. O curioso é que, enquanto você foge da sombra, vive incompleto.
Mas quando a encara e a acolhe, descobre uma força que nunca imaginou possuir. Essa integração é o que permite viver com autenticidade. E aqui está o ponto. Quando você para de se importar com a aprovação externa, cria espaço para olhar para dentro e fazer as pazes com quem você é. Isso não significa se tornar perfeito, mas inteiro. Você não precisa mais fingir que não sente raiva, que não tem dúvidas, que não comete erros. Pelo contrário, pode reconhecer cada uma dessas partes como elementos humanos que fazem parte da sua jornada. Essa aceitação interna traz um tipo de confiança que nenhuma validação externa poderia oferecer. Talvez você conheça alguém que transmite uma sensação quase magnética de segurança. Não é porque essa pessoa nunca falha, mas porque não tem medo de mostrar suas falhas. Ela não precisa provar nada, não precisa se justificar, não precisa manipular a imagem para ser aceita. Simplesmente existe em sua essência. Essa é a força da autenticidade. Quando você deixa de viver para agradar, começa a viver para expressar. E viver para expressar é infinitamente mais poderoso do que viver para impressionar. No entanto, esse caminho exige coragem. Ao abandonar a persona que agradava a todos, você inevitavelmente vai desagradar alguns. Pessoas que se beneficiavam do seu comportamento submisso podem se afastar. Relações baseadas em conveniência podem ruir. O medo de perder é real, mas é também a prova de que você está caminhando em direção à sua verdade. Porque aquilo que se sustenta apenas na necessidade de agradar não é sólido, não é autêntico, não merece ser preservado. O que sobra depois da filtragem é aquilo que realmente importa. E é justamente aí que a vida começa a dar certo. Quando você vive de forma autêntica, atrai pessoas, oportunidades e caminhos alinhados ao seu eu verdadeiro. Não precisa correr atrás, implorar por atenção, forçar conexões. As coisas passam a acontecer com naturalidade, porque você vibra em uma frequência coerente. É como se o universo respondesse à sua autenticidade com sincronicidades, coincidências significativas, encontros inesperados que fazem sentido. Jung chamava isso de sincronicidade, a conexão profunda entre o mundo interno e o externo, como se a realidade conspirasse quando você está alinhado com sua essência. Mas para chegar a esse ponto, é preciso atravessar o desconforto inicial. E esse desconforto é inevitável, porque abrir mão da aprovação externa é como tirar uma muleta da qual você sempre dependeu. Você sente medo de cair, de não ser capaz de andar sozinho. Só que passo a passo, percebe que sempre teve força para caminhar com as próprias pernas. E quando descobre essa força, nada mais pode te parar. Essa transição é como atravessar uma ponte. No início, o medo domina, mas no final, a vista é tão libertadora que você nunca mais quer voltar atrás. Exemplos concretos desse processo estão por toda parte. Pense em artistas, escritores, pensadores que só encontraram seu verdadeiro caminho quando pararam de seguir o que os outros esperavam. Muitos foram criticados, rejeitados, ridicularizados no começo. Mas, ao persistirem em sua autenticidade, acabaram transformando o mundo ao seu redor. O que teria acontecido se tivessem desistido diante das primeiras críticas? Provavelmente nunca teríamos conhecido suas obras, suas ideias, sua contribuição. O mesmo vale para qualquer pessoa. Quando você se alinha consigo, inevitavelmente começa a gerar impacto, mesmo que pequeno, mesmo que silencioso, mas sempre verdadeiro. Esse impacto não é apenas externo, mas interno. Quando você se liberta da prisão da aprovação, a sensação de paz é quase indescritível. É como voltar para casa depois de uma longa viagem. Você descobre que não precisa mais correr tanto, que não precisa mais se provar a cada instante. Essa paz interior é o verdadeiro dar certo da vida, porque dela nasce tudo o que importa: clareza, confiança, propósito. Sem essa base, qualquer conquista externa será frágil, temporária, insatisfatória. E há outro ponto essencial: parar de se importar não significa parar de se importar com o mundo. Não é egoísmo ou indiferença. É apenas a decisão de não basear sua vida no olhar externo,
Pelo contrário, quanto mais autêntico você se torna, mais capaz é de se conectar de verdade com os outros, porque não está mais tentando manipular ou agradar, está apenas compartilhando o que é. E esse compartilhamento vindo de um lugar de verdade tem muito mais impacto. No fundo, tudo se resume a uma escolha: viver uma vida de performance, onde cada gesto é calculado para agradar, ou viver uma vida de expressão, onde cada gesto é um reflexo da sua essência. A primeira é exaustiva, a segunda é libertadora. A primeira te prende no ciclo da aprovação, a segunda te leva à paz da autenticidade. E quando você escolhe a segunda, descobre que as coisas começam a se encaixar, não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a forma de estar no mundo. A vida cotidiana oferece inúmeros cenários em que fica claro como o excesso de preocupação com os outros nos paralisa. Pense em uma reunião de trabalho onde você tem uma ideia criativa, mas engole em silêncio porque teme parecer ridículo. Horas depois, alguém propõe algo semelhante e recebe aplausos, e você sente a dor de ter se calado. Ou imagine a situação em que está prestes a dizer não a um convite que não deseja, mas cede, porque teme ser visto como egoísta. O resultado? Passa horas em um lugar em que não queria estar, alimentando o ressentimento silencioso. São pequenas traições a si mesmo que, acumuladas, criam um grande abismo entre quem você é e quem você aparenta ser. É nesse tipo de detalhe que o aprisionamento fica evidente. Você não se permite viver plenamente porque vive refém de cenários hipotéticos, de julgamentos que muitas vezes nem existem. O medo de parecer inadequado se torna maior do que a vontade de ser verdadeiro. O paradoxo é cruel. Quanto mais você tenta se encaixar, mais distante fica de sentir pertencimento. Porque o pertencimento genuíno só acontece quando alguém aceita a sua essência, não a sua performance. Esse processo se assemelha a uma gaiola dourada. Por fora, parece segura, confortável, até bonita. Você recebe elogios, é visto como alguém agradável, confiável, sempre disponível. Mas por dentro, há uma falta de ar crescente. Porque de nada adianta ser amado pelo personagem que você interpreta, se ninguém conhece o ator por trás da máscara. E essa percepção, quando chega, é devastadora. É como se de repente toda a sua vida parecesse uma encenação. Quando você para de se importar, a chave gira na fechadura dessa gaiola. Não significa que você destrói os laços com o mundo, mas que aprende a sair dela quando quiser. Você pode continuar usando a persona em contextos sociais quando for útil, mas já não está mais escravizado a ela. Essa liberdade te devolve algo essencial: a espontaneidade. E a espontaneidade é a faísca da vitalidade. Ser espontâneo é rir sem pensar se vão achar estranho. É dizer o que sente sem medo de críticas. É escolher o que deseja sem precisar justificar. Essa naturalidade é contagiante, porque toca algo profundo nos outros. As pessoas reconhecem a verdade quando a veem, porque é rara. E quanto mais você se permite ser espontâneo, mais se aproxima da vida que realmente deseja. Porque só na espontaneidade você descobre o que te dá prazer, o que te traz paz, o que ressoa com sua essência. Claro que isso exige treino. Durante anos, talvez décadas, você se acostumou a medir cada palavra, cada gesto, cada escolha. Então, no início, ser espontâneo pode parecer estranho, quase irresponsável. É como reaprender a andar depois de muito tempo preso. Mas gradualmente, os passos se tornam mais firmes, o corpo mais confiante, a mente mais leve. Até que chega um dia em que você percebe que não precisa mais pensar tanto. Você simplesmente vive. Um exemplo prático disso está em relacionamentos amorosos. Quantas vezes alguém se perde tentando ser aquilo que acredita que o outro deseja? No início, esconde opiniões, concorda com tudo, molda hábitos para impressionar. Só que com o tempo, a máscara cai, porque ninguém consegue sustentar indefinidamente uma versão que não é sua. E então surgem conflitos, cobranças, frustrações. Mas quando você se apresenta de forma autêntica desde o começo, pode até perder algumas oportunidades, mas as que ficam são sólidas, porque são baseadas em verdade. Amar e ser amado pelo que você realmente é não tem preço.
O mesmo vale para amizades. Quando você para de se importar, descobre quem realmente está ao seu lado. Aqueles que só se aproximavam porque se beneficiavam do seu esforço em agradar, desaparecem. E isso, longe de ser uma perda, é uma purificação. As amizades que permanecem se tornam mais profundas, porque são livres de conveniência. É nesse espaço que surge a verdadeira conexão, aquela em que você não precisa filtrar palavras nem esconder sentimentos. E no campo profissional, essa mudança também é transformadora. Muitas vezes passamos a carreira inteira tentando ser o funcionário ideal, sempre concordando, sempre cedendo, sempre com medo de errar. Mas os líderes mais respeitados, os profissionais mais admirados, não são os que dizem sempre o que os outros querem ouvir, e sim os que trazem autenticidade, porque autenticidade gera confiança, e confiança gera liderança. Quando você para de se importar, não significa que passa a desrespeitar os outros, mas que aprende a defender ideias com firmeza, sem a necessidade de aceitação incondicional. Isso, paradoxalmente, é o que abre portas. Essa mudança pode ser comparada a um rio que finalmente encontra o seu curso natural. Antes, você vivia tentando forçar a água a seguir por canais artificiais, sempre desviando para se adaptar ao terreno dos outros. O fluxo era fraco, quebrado, sem direção. Mas quando decide parar de se importar, a água volta ao seu leito original. O movimento ganha força, velocidade, clareza. Tudo flui porque está no lugar certo. A vida também flui quando você se permite viver de acordo com sua essência. Outro aspecto essencial é a relação consigo mesmo. Quando se importa demais, você se torna o seu pior inimigo. A autocrítica vira uma lâmina afiada que corta diariamente. Você se cobra, se compara, se diminui. Mas quando deixa essa necessidade de lado, começa a se tratar com mais compaixão. O erro deixa de ser uma condenação e passa a ser uma lição. A falha deixa de ser vergonha e passa a ser oportunidade. Você descobre que não precisa ser perfeito para ser digno de amor, inclusive o seu próprio. Essa autoaceitação é revolucionária porque muda a forma como você enxerga o mundo. Quando você se aceita, não precisa mais julgar os outros para se sentir superior. Não precisa competir o tempo todo, não precisa provar nada. Surge uma leveza que transforma até a forma como você caminha pelas ruas, conversa com desconhecidos, encara desafios. É como se cada célula do seu corpo respirasse aliviada, por não carregar mais a pressão constante de ser alguém que não é. E é nesse estado que a vida começa a dar certo. Não porque você controla tudo, mas porque não precisa mais controlar. Não porque elimina os problemas, mas porque aprende a enfrentá-los sem o peso da máscara. Não porque o mundo fica mais fácil, mas porque você fica mais forte. O verdadeiro segredo está aí. Quando você para de se importar, descobre uma força que sempre esteve dentro de você, mas que estava abafada pelo ruído da aprovação externa. E essa força é o que abre caminhos. Chega um ponto em que você olha para trás e percebe quanto tempo perdeu tentando ser aceito. São anos de energia desperdiçada em máscaras, silêncios forçados, sorrisos ensaiados. E então surge a pergunta inevitável: valeu a pena? É nesse instante que a verdade se revela. A vida só começa a fluir quando você se liberta da necessidade de aprovação. Tudo aquilo que parecia distante se aproxima quando você se permite ser inteiro. O trabalho deixa de ser um palco de desempenho e se torna uma expressão de talento. As relações deixam de ser contratos de conveniência e passam a ser encontros de alma. O corpo deixa de carregar a tensão da performance e descansa no conforto da autenticidade. Esse é o paradoxo que Carl Jung nos deixou como herança. Quando você para de se importar, tudo começa a dar certo. Porque deixar de se importar não é desistir da vida, mas desistir de viver uma vida que não é sua. É abrir mão da luta por reconhecimento externo e abraçar a serenidade de reconhecer a si mesmo. É se permitir falhar sem medo, amar sem máscaras, escolher sem culpas. É caminhar sabendo que sempre haverá críticas, mas que nenhuma delas pode definir quem você é. No fundo, parar de se importar é um ato de coragem.
É escolher a incerteza do autêntico em vez da segurança ilusória da máscara. É aceitar que nem todos vão gostar de você, mas que isso não diminui o seu valor. É entender que o respeito verdadeiro vem quando você se respeita primeiro. É viver com a tranquilidade de saber que não precisa ser tudo para todos, mas apenas ser inteiro para si mesmo. E é nesse estado que o inesperado acontece. Você percebe que as portas se abrem, que as oportunidades surgem, que as pessoas certas se aproximam. Não porque você correu atrás, mas porque finalmente parou de correr. Você se torna um ímã para o que está em sintonia com sua essência. As sincronicidades começam a se manifestar, como se o universo estivesse esperando apenas a sua decisão de ser verdadeiro para alinhar o caminho. Esse é o momento em que a vida começa a fazer sentido. Mas nunca se esqueça, parar de se importar não é um destino final, é um exercício diário. Sempre haverá tentações de voltar à antiga prisão, de se esconder atrás da persona, de buscar o aplauso fácil. Mas cada vez que você escolhe a autenticidade, mesmo que em pequenas coisas, fortalece a sua liberdade. A cada não dito com sinceridade, a cada decisão feita com o coração, a cada erro aceito sem culpa, você constrói uma vida que realmente vale a pena. E quando, em silêncio, você consegue olhar para si mesmo no espelho e sentir paz, é porque finalmente entendeu. A vida não é sobre ser perfeito para os outros, mas sobre ser verdadeiro para si. Carl Jung dizia: aquele que olha para fora sonha, aquele que olha para dentro desperta. Quando você olha para dentro e encontra coragem de se aceitar, desperta para uma vida que flui com naturalidade. E é aí que tudo começa a dar certo. Se essa mensagem fez sentido para você, se tocou algo dentro de si, então chegou a hora de espalhar essa reflexão. Curta este vídeo, se inscreva no canal, comente aqui embaixo qual parte mais fez sentido na sua vida e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Talvez seja justamente essa palavra de liberdade que essa pessoa esteja esperando para começar sua própria jornada. Porque no fim das contas, quando paramos de nos importar com o que não importa, a vida finalmente começa.